Ok, cumprimentando-os mais uma vez, vamos dar continuidade às aulas 47 e 48 desta vez, né? Abordando a petição inicial e a improcedência liminar do pedido. Estabelece o CPC quais são os requisitos da petição inicial no seu artigo 319, onde nós vamos verificar lá, 1. O juízo a que é dirigida. Pode ser o juiz de direito de uma das varas cíveis da comarca de Barra do Bugres, pode ser o juiz de direito do Juizado Especial Cível de Barra do Bugres, pode ser o juiz de direito da Justiça Federal, enfim, vai depender da competência que é regulada pelo bem da vida perseguido por esta ação. Mas toda petição tem que ter o juízo a que é dirigida. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF e CNPJ, se for o caso, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência, tanto do autor como do réu. Sim, ambos têm que ser qualificados. Apenas dando uma explicação rápida aqui, né? O estado civil, casado, solteiro, viúvo. A existência de união estável, informar se convive em união estável, né? Aqui, só fazendo um comentário, eu já vi petições onde a pessoa colocou solteiro em união estável. Eu acho que isso é contraditório. Ou a pessoa solteira, ou ela tem um compromisso. E a união estável é compromisso. Então, ele não pode ser solteiro e ter um compromisso ao mesmo tempo, né? Então, eu só colocaria em união estável. Eu não gosto da expressão amaziado, que eu já vi também em petições. Eu acho que é uma forma assim, meio agressiva, né? E um tanto ofensiva de pessoas que são dignas. Muito embora não sejam casadas, são dignas, são fiéis, têm uma vida em comum, né? Ou seja, estão em união estável. A profissão, seja ela qual for, profissões que não são regulamentadas pela Justiça do Trabalho podem ser nomeadas como profissional autônomo, né? O número de inscrição no CPF, todo mundo tem, né? Ou no CNPJ. CNPJ só tem quem é pessoa jurídica. Associações, empresas, fundações, que podem ser de direito público, ou seja, prefeituras, câmaras municipais, empresas públicas têm o CNPJ, ou podem ser privadas, que são comércios em geral, indústrias, instituições sem finalidade lucrativa, como associações, fundações, vão ter um CNPJ. O endereço eletrônico não é uma obrigatoriedade, mas se a pessoa tiver e-mail, coloca. O domicílio e a residência. Professor, domicílio e residência não é onde a pessoa mora? Não é a mesma coisa? Não. Estamos no mundo jurídico e o mundo jurídico tem um vocabulário próprio. Domicílio é onde a pessoa exerce as suas atividades profissionais. E residência é onde ela mora, onde fica a casa dela. Mas, professor, ele não pode ter o domicílio e a residência na mesma cidade? Pode, perfeitamente. Sem problema nenhum. Porém, são conceitos diferentes. Você pode colocar tanto o endereço comercial como o endereço residencial do autor ou do réu. Mas tem que ter. Principalmente do réu. Como que você vai estabelecer uma citação se o oficial de justiça não sabe o paradeiro do réu? Então é imprescindível que haja o endereço do réu na petição inicial. Pressupõe que se coloque o fato e os fundamentos jurídicos do pedido,
já falamos um pouquinho a respeito de fato, que são os acontecimentos, né? E o fundamento jurídico são os dispositivos de lei que fundamentam aquele pedido. Então, por exemplo, se tiver relacionado com um contrato não cumprido, a falta de entrega de um bem que foi comprado e não foi entregue, né? Ou o bem foi entregue, mas não foi pago em sua integralidade, tudo isso caracteriza o inadimplemento contratual previsto no Código Civil brasileiro. E, salvo algumas exceções definidas em lei própria, todas as situações que envolvem os negócios jurídicos estão previstas no Código Civil brasileiro. Então, os fundamentos jurídicos do pedido você pode extrair de lá. Item 4. O pedido com as suas especificações. É o bem da vida que você busca com a ação, né? Há pouco nós comentamos a respeito da diferença entre pedido e requerimento, né? E vimos que o pedido é o bem da vida buscado e requerimento são os serviços que o Poder Judiciário vai prestar para o bom andamento processual. Um exemplo, a citação do réu, a produção de provas, etc. O valor da causa. Isso é imprescindível, toda petição tem que ter. E é simples, é o valor equivalente ao bem da vida perseguido. Professor, e se for um dano moral? Poxa, quanto vale um braço decepado? Bom, aí é um dos dilemas do mundo jurídico, né? E a doutrina dominante estabelece que é necessário que se coloque um valor para esse braço amputado. E evidente que esse valor não corresponde àquela dor que a pessoa teve por perder um membro. Porém, de alguma forma vai ajudar a pessoa a se sentir compensada. Uma viagem, um tratamento, uma prótese. Enfim, são valores que vão resultar numa situação de compensação para com aquela pessoa que sofreu o dano moral. Por isso tem que ter valor. Nós demos um exemplo de um braço amputado que pode ter o valor da prótese como parâmetro, né, para o valor da causa. Uma situação também de valor da causa difícil de ser obtido são aquelas causas de valor inestimável, né? A perda de um filho, por exemplo, num acidente, é inestimável. Porém, você pode estabelecer um valor correspondente a compensações específicas, particulares, em relação àquele indivíduo que busca essa indenização, né? Se for um pai, uma mãe, pergunta para eles, olha, o que o senhor gostaria? Eu já participei de duas situações muito interessantes. Uma foi um indivíduo que resolveu se suicidar e um repórter tirou a fotografia desse indivíduo na forca improvisada que ele fez na sua residência, né? E publicou num blog essa foto e não teve os cuidados devidos de preservar a imagem da pessoa que ali estava, né? Isso causou um constrangimento muito grande para a família do falecido, em especial um dos seus irmãos que entrou com uma ação indenizatória contra o responsável pelo blog. E, por incrível que pareça, esse processo foi resolvido com um acordo, porque nós percebemos que a questão ali não era dinheiro. A questão ali era exclusivamente de dor moral. E nós encontramos um caminho para enaltecer a memória do falecido, descrevendo no mesmo blog as atividades profissionais, familiares e todas as coisas boas que esse indivíduo fez. Assim, o acordo foi celebrado, não envolvendo valores pecuniários,
mas envolvendo a preservação da memória e da imagem do falecido através do mesmo blog, onde houveram sucessivas publicações enaltecendo as qualidades e as coisas boas que foram feitas em vida por aquele indivíduo. Uma outra situação também em que nós pudemos acompanhar na condição de advogado e que estabeleceu o valor do dano moral foi de um pai que perdeu um filho num acidente provocado por um caminhão que era de uma empresa e que não seguiu as normas de trânsito que regulamentavam aquele tipo de transporte. Tratava-se de um caminhão que transportava trabalhadores rurais, era tipo uma carreta, onde adaptaram os bancos de madeira, e aquilo lá era o famoso papa-fila, né? Ou seja, não era um veículo próprio para transporte público. Era um caminhão de carga que foi adaptado para levar seres humanos, né? E justamente por ele não ter os requisitos de segurança necessários, provocou um acidente que gerou uma vítima, um jovem de 20 e poucos anos, né? Cuja família ficou muito tocada por esta perda. E aí, quanto vale a vida de um filho, né? Que situação, como você quantificar isso para dar o valor da causa, que é exatamente isso aqui que nós estamos estudando, né? Bom, essa é uma questão muito difícil no mundo jurídico, mas necessária e ela deve ser enfrentada. Esse caso em específico, os pais foram indagados o que eles gostariam de fazer com o resultado financeiro desse processo. E eles declararam que queriam abrir uma fundação com o nome da vítima, e essa fundação iria amparar famílias que tiveram perdas dolorosas como a deles. Então foi solicitado a eles que fizessem um levantamento, a sede, local dessa sede, o que precisaria, número de pessoas, e eles fizeram esse levantamento com muita alegria, porque era uma forma de compensação. Veja bem, gente, não vai tirar a dor do coração de quem perdeu um ente querido, mas vai dar meios, recursos, ferramentas para se conviver com essa perda, né? E eles trouxeram um valor e esses valores foram utilizados como parâmetro para o valor da causa indenizatória. Então é basicamente assim que funciona, mas toda causa tem que ter um valor. Até porque esse valor é que vai fixar a sucumbência, que é aquele pagamento que a parte que declinou, a parte que perdeu a ação, vai pagar para o advogado da parte que ganhou. É sobre o valor da causa. E as custas processuais, elas também são fixadas de acordo com o valor da causa. Por isso, a causa tem que ter um valor. Ainda que seja essas de valor inestimável nos exemplos que nós acabamos de dar. Também a petição inicial ela deverá estabelecer as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Olha que questão interessante, né? Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos provas fidedignas e muito fácil de produzir. Print de tela de WhatsApp é um exemplo. Print de tela de Facebook é outro. Vídeos do YouTube. Nós acompanhamos um caso que ocorreu aqui no interior do Mato Grosso, onde um jovem colocou no YouTube imagens de uma S10 fazendo zerinho, que é aquela manobra, né, onde o automóvel faz 360 graus, queimando pneus, né? No dizer popular, né? Chega a fazer faz uma marca de um 0 no asfalto, né? E essa caminhonete ela deu problema no câmbio
e o pai desse jovem ingressou com uma ação porque a empresa que fez a venda da caminhonete não deu garantia sobre o câmbio, não quis consertar esse câmbio, e o pai entrou com a ação e perdeu essa ação por causa destas imagens no YouTube. Né? Aparecia a placa da caminhonete, aparecia o jovem, um amigo fazendo sinal, né? Enfim, a prova produzida aí foi fidedigna, utilizando as tecnologias modernas e atuais. Né? E lá no item 6, nós vamos ver a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Veja bem, essa opção, ela somente vai, digamos assim, suprimir a audiência de conciliação se ambas partes optarem por não realizarem essa audiência. Então, autor e réu têm que se manifestar expressamente nos autos pela não realização da audiência. Porque se somente um deles manifestar e o outro não, a audiência vai se realizar e o outro vai ter que comparecer por si ou por seu advogado, mas terá que comparecer. Então, pessoal, nós podemos verificar que é incontestável a importância dessa peça processual, a petição inicial, pois ela é que dará o início da ação e, uma vez distribuída, não poderá ser alterada, a não ser em casos especiais antes da citação do réu ou após a citação do réu, somente com o consentimento deste. Então, a petição inicial ela tem que ser muito bem elaborada, muito bem estudada, porque se você perceber a necessidade de alguma alteração depois que ela foi protocolada, somente pode ser feita antes da citação essa alteração, né? Mediante uma petição juntada ao processo, né, que o juiz vai apreciar, né? E o réu, por ocasião da contestação, também vai poder apreciar. Porém, depois de citado o réu, não pode haver mudanças, por óbvio, né? Porque isso quebraria o devido processo legal. Imagine você, o réu é citado, tira a cópia dos autos, vai estudar a petição inicial e produz a sua defesa. Nesse inteirinho, o autor resolve mudar a petição inicial. E o réu fica a ver navios diante dessa mudança, porque o material que ele tem não consta essa mudança. Então, para evitar esse tipo de situação que quebra o contraditório e o devido processo legal, aditamento da inicial, depois da citação, só com o consentimento do réu. Muito bem. Então, continuando, nós verificamos aqui que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, artigo 320 do CPC, tais como guias de recolhimento das custas processuais para aquelas causas que não têm assistência judiciária gratuita. Quando o autor é pobre e não tem condições de pagar as despesas da demanda sem prejuízo do sustento próprio e da família, ele pode declarar isso na própria petição inicial, juntar provas dessa situação, carteira de trabalho com anotação de demissão já com muito tempo, situações ali de dívidas, né, onde a pessoa apresenta ali várias cobranças a demonstrar a inadimplência, que isso demonstra também situação de insolvência civil, né, que caracteriza a pobreza. São situações que podem justificar o pedido de assistência judiciária gratuita. Professor, e se a pessoa não tiver nada? Se o cara for favelado, viver na rua? E pode acontecer, viu, gente? Pode acontecer, sim. Você não junta documento nenhum e informa essa situação no processo. Se na contestação o autor impugnar a assistência judiciária gratuita
e arguir elementos que demonstrem que aquela pessoa tem condições, e aí é o réu que vai ter que provar isso, né? O réu que vai ter que trazer qualquer meio de prova para demonstrar que o autor não é pobre, aí é uma outra situação, mas que é possível acontecer. Mas não quer dizer que a pessoa que não tenha prova nenhuma da sua pobreza, ela vai ter indeferido o pedido por não ter juntado essa prova, não. O perigo é o indivíduo que não é pobre, e eu já vi acontecer isso. O indivíduo que tem condições, muitas vezes até servidor público, com olerites invejáveis, alega a assistência judiciária gratuita e depois essa assistência é impugnada e é demonstrado que esse professor tinha uma renda, aí ele pode tomar uma condenação até o décuplo das custas processuais. Então, se ele pagaria R$300 de custas, ele vai pagar 3.000, sem prejuízo de uma litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos, que é outra multa também. Só que na litigância de má-fé, a multa vai reverter a favor da parte que foi prejudicada, né? No caso aí, a parte réu, hein? Então, essa prova deve ser juntada, se tiver, né? A procuração adjudícia, devidamente assinada por pessoa capaz, deve também ser juntada. E os documentos de identificação da parte, cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, né? E também, dependendo da natureza da causa, como por exemplo, se ela envolver imóveis, a escritura, plotagem, contrato de compra e venda e toda a documentação relativa àquele imóvel deve ser juntada com a petição inicial. E o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir essa diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, artigo 321. Então ainda há a possibilidade de corrigir a inicial, né? Lembrando, antes da citação do réu. O pedido deve ser certo e determinado, considerando o conjunto da postulação, sempre observando o princípio da boa-fé. E, em sua quantificação, compreenderá o principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios. E somente será lícito formular pedido genérico quando não for possível determiná-lo ou quantificá-lo. Exemplo, ações universais, onde não é possível individualizar o bem demandado, ou quando a determinação do objeto ou valor depender de ato que deve ser praticado pelo réu. São situações especiais, né? Mas ainda assim, gente, eu ressalto que essa causa, ainda que envolva esse bem inestimável, deve ter um valor. Que seja R$1.500, né? Que seja R$10.000, enfim. Mas ela deve ter um valor. Como eu falei, a petição inicial não passa se ela não tiver valor da causa. Por fim, a petição inicial será indeferida nos seguintes casos, conforme o artigo 330 do CPC. Vamos lá, vamos ver quais são os casos. Quando for inepta, ineficaz, ou seja, quando ela for tão mal redigida que ela se faz incapaz de atingir o seu objetivo. É aquela situação, né? A pessoa escreve tão mal que o juiz lê e não entende o que o cara quer com aquilo. Petição inepta. 2. Quando a parte for manifestamente ilegítima, ou seja, quando ela não for detentora do direito alegado. Nós temos aí um exemplo muito comum disso daí,
O cara compra o carro, mas não transfere para o nome dele. Deixa no nome do vendedor. Não é ele o dono, é o antigo vendedor. Porque o título de propriedade do bem ainda está no nome do antigo proprietário. E aí, se ele quiser mover qualquer ação envolvendo aquele veículo, ele vai ser parte ilegítima. É uma questão complicada, né? Embora exista jurisprudência reconhecendo a posse por se tratar de bem imóvel e tudo mais, porém é um risco que pode ser evitado. Faça a transferência o quanto antes. Né? Lembrando que se o proprietário legítimo, ou seja, aquele que está no documento, morre, você só consegue transferir depois por inventário. Então é uma complicação. Né? 3. O autor carecer de interesse processual. Ou seja, quando não foi ele que teve o direito efetivamente violado. Uma situação onde o filho foi agredido e o pai entra com ação indenizatória por danos morais em nome próprio. Não foi ele que teve o direito violado, foi o filho, né? Então aí nós temos um exemplo de falta de interesse processual. 4. Quando não atende às prescrições do artigo 106 e 321 do CPC. São aqueles casos que a gente já comentou, né, a respeito da validade. Então, a petição considera-se inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Olha lá, a questão do pedido, bem da vida perseguido, né? Ou você pede, mas não descreve os fatos e a origem daquele direito, né, que você está pedindo. 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Pedido indeterminado é você colocar lá uma parte da gleba cantinho. Que parte que é essa? Quantos hectares? Quantos metros quadrados? Isso é um pedido indeterminado. Uma parte é indeterminado. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Mais uma vez, quem não tem o hábito de escrever ou tem dificuldade muito grande, né, de escrever, não consegue se comunicar adequadamente pela linguagem escrita, coloca um monte de coisa copiada da internet, nem sabe o que está colocando ali, e aí a narração dos fatos não decorre logicamente uma conclusão. O juiz entende que essa é uma petição inepta. E por fim, quando ela contiver pedidos incompatíveis entre si. O que é um pedido incompatível? Você tem um contrato de compra e venda de automóvel. Aí você pede a execução do contrato com o pagamento da sua integralidade com a devolução do automóvel. É incompatível. Se o cara está pagando a integralidade do contrato, ele não tem que devolver o automóvel, fica com ele, porque ele está pagando. Se o indivíduo pede os dois, é um pedido incompatível entre si. Ele pode fazer um pedido sucessivo e alternativo, colocando isso na petição, lá no pedido dele. O que é um pedido sucessivo alternativo? Ele coloca lá, pede o cumprimento do contrato no valor de R$35 mil com a multa contratual. Em forma de pedido alternativo sucessivo, pede então a devolução do automóvel com perdas e danos. Por aí vocês veem, né, a situação. Aí ele não está pedindo uma coisa só que é contraditória. Ele está fazendo dois pedidos diferentes. Primeiro ele pede o cumprimento do contrato, porém no decorrer da ação, se verificar a impossibilidade, em forma alternativa, ele também aceita a devolução do automóvel. Veja bem, isso tem que ser colocado com muita clareza. Tem que colocar lá no pedido a expressão. Pede a condenação do réu no valor de R$47 mil
correspondentes ao valor integral do contrato hora cobrado. Ponto. Primeiro pedido. Segundo, em forma de pedido alternativo sucessivo, pede a devolução do automóvel com perdas e danos correspondente ao valor X. Então aí nós temos pedidos que são diferentes, porém não contraditórios, porque o autor deixou claro que ele quer primeiro o contrato cumprido. Porém, se não conseguir isso no decorrer da ação, ele fica satisfeito com o automóvel sendo devolvido naquelas condições do pedido. Ok, pessoal? Então, dando continuidade aqui à nossa breve aula, da improcedência liminar do pedido. O que é isso? O que é improcedência liminar? Muita gente já sabe o que é liminar, né? Que é aquela decisão de plano do juiz, imediata, para atender alguma situação urgente que tenha o periculo in mora e o fumus boni iuris, né? Porém, quando se trata de petição inicial, aqui é uma outra situação, embora também signifique indeferimento de plano, de imediato. Trata-se de uma situação extrema, em que o processo é extinto pelo juiz no seu início, julgando o feito improcedente. É o caso descrito nos termos do artigo 332 do CPC, que trata de situação onde o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. Quando este contrariar, vamos lá ver, em que situações o juiz vai, antes de citar, julgar improcedente o pedido. Quando esse pedido for contra enunciado ou súmula do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. Falta de conhecimento, falta de leitura, falta de atualização. O advogado ingressa com uma ação que já tem uma súmula regulamentando aquela situação e ele faz um pedido contra aquela regulamentação. O juiz pode, de plano, julgar improcedente a inicial. 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Uma outra situação que não é uma súmula, porque uma súmula, gente, representa sucessivos julgamentos onde os tribunais superiores julgam situações semelhantes várias vezes, então eles criam uma súmula. Toda vez que chegar aquela situação, está regulamentado, eles julgam daquela forma. E orienta os juízes de piso, de primeira e segunda instância, segundo aquela súmula, né? Já lá na primeira instância já julga daquela forma. Isso é uma súmula. Agora, acórdão é outra coisa. Acórdão é uma decisão pontual num processo. Porém, em recursos repetitivos, que é uma outra situação também que não é súmula, vários casos também que ainda não foram sumulados, mas são vários casos que repetem o mesmo acórdão, pode ser utilizado para indeferir uma inicial que vai contra essas decisões. 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Não é a mesma coisa, mas é semelhante. Várias causas com julgamentos semelhantes. O advogado ou advogada, o juiz, o promotor, a promotora têm que estar bem informados para não cair nessas situações, né? Parágrafo 1º. Enunciado ou súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição. Olha só, gente. Tanto a decadência como a prescrição estão relacionadas com a perda de um direito pelo decurso de tempo. Vocês vão ver lá no Código Civil Brasileiro, existem vários dispositivos que estabelecem quando que ocorre a decadência e quando que ocorre a prescrição, com prazos diferentes. Então, apenas para dar um exemplo para vocês, contrato de honorários advocatícios
Contratos em geral, relativo à prestação de serviços, eles prescrevem com 3 anos. Então, se o indivíduo tem um serviço prestado mediante contrato que não foi pago e ele ingressa com ação depois de 3 anos, ele pode ter a inicial rejeitada liminarmente por conta dessa situação, ok? Então ali nós temos os conceitos do enunciado de acórdão e de incidente, que eu já comentei com vocês, né, na explicação da aula. E aí, meus queridos e queridas, a gente encerra por aqui e o professor Rossi se coloca à disposição para retirar qualquer dúvida, ok? Um abraço a todos e todas e fiquem todos e todas com Deus. Tchau!